Bem-vindos ao canal do Detonando Geek. Calma, eu não morri, cara. Faz uma semaninha que a gente não tem conteúdos principais no canal, mas esse vídeo é super importante e ele é de verdade uma retribuição a todo o apoio que toda a comunidade do DG forneceu pra gente há cerca de 2 semanas atrás aí, nas condições que você já sabe, tanto no Padrim quanto pra membros, quanto no Pix também. Esse vídeo é literalmente um conjunto de informações ricas e super importantes, as quais eu vou falar, mas você ainda pode acrescentar milhares e milhares de informações, fazendo seus próprios testes de verdade mesmo, e tudo isso acontece a partir disto. O Super Pimbolim da Bola Quadrada do Gotkose vai detonando o Geek. A equipe de marketing ainda tá resolvendo o problema do nome. Você já tá vendo aí essa cena ultra realista, né, cara? A gente tem difração, a gente tem reflexão, a gente tem sistemas de iluminação global, sistemas de iluminação estáticos, a gente tem movimentação e ainda um joguinho bem divertidinho, diga-se de passagem. Ele consiste único exclusivamente em você ficar chutando aí o nosso logo, que é a bola quadrada, e você tem que acertar no gol. Mas não pense que é fácil não, cara, porque justamente ela tem um centro de gravidade muito diferenciado que vai dificultar a parada. Quando você acerta no gol, a explosão vem na sua tela e você recebe uma bela cinemática aí com um tornado de fogo que você pontuou. Tudo isso foi feito em algumas horas, de verdade mesmo, a partir desse exemplo vazio da Unreal Engine. A gente pegou o exemplo básico de top-down e transformou em um jogo de verdade, mostrando pra você, cara, que não é um bicho de 7 cabeças não. Você pode fazer, e você pode fazer muito melhor que isso. E a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, além de um megalo currículo que esse curso possui, professor atuante na área, ela também oferece aí todo um complexo durante o seu curso, que você vai até mesmo, cara, criar protótipos como esse e melhores para já criando um portfólio. Você pode resolver entrar na indústria como funcionário e ter ganhos como desenvolvedor Unreal Engine a partir de R$5.000, ou simplesmente você pode se dedicar à arte independente e fazer da sua maneira, é você que escolhe. E inclusive esse merchan é o Merchan 2.0, disponível para download now. Vai lá, o link na descrição, joga e dá o feedback pra gente. Eu sei que eu já falei lá atrás, mas para não perder o costume, bem-vindo ao Detonando Geek, esse é o Hard Tech, e aqui a gente dá aquela escovada de bits. Exatamente, faz uma carinha que a gente não aparece, mas a gente tá no modo Fire On, trabalhando muito. Uma das novidades que a gente traz pra vocês hoje é a capacidade de vocês poderem testar os nossos projetos aqui no canal, exatamente, para você avaliar e viabilizar o que você realmente acha, dar uma opinião mais concisa, acrescentar um conjunto de informações nessa sua opinião, para que você enriqueça não só o seu vocabulário, sua mente, mas conheça muito mais daquilo da tecnologia de games, que é a nossa proposta aqui. Eu acredito muito que tem muita gente sim, que é meio ranzinza, que é meio cabeça dura, que é meio tipo assim, rage total na internet. Eu tenho muitos haters, por sinal, mas eu acredito também que tem uma galera que às vezes escorrega pela falta de informação. Existe muita opinião variável e também muita opinião vazia, exclusivamente opiniões vazias, baseada exclusivamente no contexto daquilo que a pessoa viveu, ou aquilo que a pessoa vive, ou aquilo que a pessoa acredita que é o que ela vive. Todos nós emitimos opiniões baseadas na nossa normativa de mundo à volta. Então, para isso, tá disponível 16 versões para você aumentar a normativa do seu mundo à volta e poder considerar com seus próprios olhos o que nós fizemos aqui e a quebra de mitos que nós vamos falar nesse vídeo. Essas 16 versões estão disponíveis, é claro, é óbvio, lógico, para PC. Infelizmente nós não temos acesso ao SDK dos consoles, mas já quebrando o primeiro mito e a primeira prerrogativa, você não precisa de um PC da NASA para experimentar essas versões. A gente criou algo exclusivamente simples, compacto e que já forma aí o que os desenvolvedores indie poderiam fazer com a
tecnologia da Unreal Engine. Dessa forma, o conceito disso é ser acessível. Para você ter uma ideia, uma GTX 970, uma placa lá de 2014, foi capaz de rodar nos modos TAA e no modo TSR também. Vale lembrar que a bichinha rodou no Fidelity FX 2.0. É claro, é óbvio, é lógico, eu não posso garantir para você se você vai chegar aos 60 quadros por segundo, que é a meta fixa desse exemplo por conta da física da bola quadrada que a gente colocou. No entanto, é rodável. Esses conteúdos de roda ou não roda de PC acabam sendo extremamente redundantes e não factíveis àquilo que direciona a tecnologia em si. Eles acabam sendo basicamente um fundo de entretenimento entusiasta barra leigo para que as pessoas se divirtam vendo aquelas coisas que as pessoas roda ou não roda, roda ou não roda. Tem uma coisa na sua mente, se tem DirectX 12, vai rodar Unreal Engine 5, vai rodar Lumen, vai rodar Nanite, sim. E é muito provável que acabe rodando Fidelity FX Super Resolution 2.0. Caso contrário, roda o 1.0. As pessoas têm que começar a entender um pouco de conceito de software para entender aquilo que elas são capazes e daquilo que seus hardwares vão atrás. Além de você olhar clocks, teraflops, GDDRs e toda a arquitetura, Tensor Cores, RDNA, tudo isso, você tem que olhar para o software. Se seu PC roda DirectX 12, vai rodar qualquer um desses exemplos que estão aí. É extremamente garantido, de verdade mesmo. É só baixar e fazer o teste. Quando você vai olhar uma comparação, é importante você entender que você está olhando aquilo que dá mais performance, não aquilo que roda ou não roda. Isso é totalmente inútil dentro do composto de tecnologia baseado em software, de verdade mesmo. Outra comparação também é em relação às próprias APUs. Será que essa APU aqui do Ryzen vai rodar esse jogo? Vai rodar. Ela vai rodar, não precisa fazer teste. Ela vai rodar. Ela é capaz de rodar DirectX 9, 11, 12. Ela vai rodar. A que preço? Aí sim entra o quesito de tecnologia. Esse é o primeiro mito que você tem que entender. O outro mito agora é direcionado a consoles dentro da mesma opinião e dentro do mesmo prisma. Que é o que, basicamente? O Xbox Series S vai atrasar a geração. É um console que os desenvolvedores vão ter que travar todo mundo. O PlayStation 5 e o Xbox Series X estão fadados por esse console. E tudo vai acabar em uma bolha de merda gigante do planeta Terra. Isso não vai acontecer. Esse exemplo que nós criamos é claramente na Unreal Engine 5, tem Lumen, tem Nanite, tem Ray Tracing por software. Aliás, você não precisa necessariamente instalar ou ter um hardware específico para o Ray Tracing para ter a visão de Ray Tracing. Roda na tua máquina que você vai ver. Ray Tracing por software. Você pode ter acesso a Fidelity FX Super Resolution ou até mesmo DLSS se você tiver uma placa RTX compatível. Isso mesmo, a gente colocou Fidelity FX, DLSS, Ray Tracing por software, Lumen e materiais incríveis para ficar ultra pirocudo do nosso pequeno exemplo de minigame para você ver. Em nenhum momento na hora da criação desse exemplo, foi pensado necessariamente para rodar em máquinas mais leves. Nunca foi pensado. Toda a concepção e durante todo o momento que eu estava desenvolvendo esse pequeno minigame aí para fazer essas análises, eu simplesmente coloquei o máximo que eu podia da Unreal Engine em cima dele. O máximo que eu podia dentro de alguns limites para ser acessível, ou seja, para rodar em mais rápido, ou seja, não podia crescer muito o mapa, né? É importante falar que a gente não está falando que vai rodar todo um jogo completo de todas as formas. Ele vai abrir, rodar com FPS é outros 500, mas a gente fez baseado no máximo. E aí você pensa, qualquer um desses 16 exemplos, dessas 16 versões que está disponível para download, pode ter certeza que mais de uma delas vai rodar facilmente no Xbox Series S. Eu rodei de novo, vou colocar aqui para vocês verem de novo. Essa é a GTX 970, é uma placa de 2014, tá bom? É uma plaquinha de 2014. A gente fez testes com GCN na Vega também, da AMD. Tem a RTX, que é a minha. A gente fez teste em todas as placas. Um desses exemplos vai rodar. Talvez não seja o máximo, talvez não seja no outro, mas vai rodar. E aí é interessante, como eu disse, eu fiz o máximo e depois eu fui caindo. Eu não criei a partir de baixo. Ninguém cria a partir de baixo. Ninguém cria do mínimo e chega ao máximo. Um console, um jogo, não é nem a nossa vida, que a gente começa devagar. Não, você cria do máximo, cara.
Você cria do máximo e vai decaindo até chegar no mínimo. Não tem fundamento algum o que essa galera fala que o Xbox Series S vai travar qualquer coisa da geração. Isso é uma opinião extremamente vazia, baseada num achismo em volta de si mesmo e daquilo que conhece, como eu disse. Expanda isso. Dá oportunidade para você expandir o mundo à sua volta. Baixe os nossos exemplos. Verifique com seus próprios olhos. Não precisa de verdade acreditar em mim. Isso não é uma disputa e não preciso que você argumente nada nos comentários. Baixe e olhe com seus próprios olhos. Está disponível de uma forma que você nunca teve acesso antes, de graça e 100% disponível. Oh, Gotti, mas eu não quero baixar. Tudo bem, então fica com a sua opinião de matérias, mas você tem um resumo daquilo que é a realidade. Você não tem o entorno de toda a realidade. É isso que a gente gosta de passar no Detonando Geek. Experiência de verdade pra galera. Um outro tabu de nova geração, um outro mito, uma outra loucura, e acaba sendo alucinógeno porque as pessoas carregam um pouco da cultura, daquilo que elas acreditavam no passado e ainda não compreendem o futuro mesmo, porque o futuro ainda está nebuloso na sua totalidade de transição. Nós já falamos aqui, já fizemos shorts disso, nós temos uma série agora das tecnologias de resolução, é que sim, cara, foi pro saco a ideia de 4K nativo, já era, balela, esquece, acabou, não adianta, ficar contando pixel, ficar contando resolução é coisa do passado. De verdade mesmo. Dá uma olhada aí, a gente está trabalhando com Fidelity FX Super Resolution DLSS nas menores resoluções da tecnologia e mesmo assim é extremamente aceitável. Você está vendo um vídeo de 4K. É claro que vai, se você subir a tecnologia, melhora. Nenhum desses exemplos, dos 16 exemplos, está em resolução nativa. Nenhum deles. E todos eles alcançam um esplendor visual gráfico. É claro que quando você deixa ali no baixo, ele fica mais escapado e aí acaba ficando mais feio mesmo, porque a gente tem aí uma retirada de pós-processamento desses exemplos, o que afere bastante graficamente. O pós-processamento é algo muito importante na visualização gráfica, na beleza gráfica de um jogo, mas a resolução baixada, as tecnologias de Fidelity FX, DLSS, até o temporal Super Resolution da Unreal Engine estão dando conta num recado para você ter uma ideia da coisa mais absurda que são essas comparações. Cara, dá uma olhada no TAA, Temporal Anti-Aliasing, um antigão, um upsampling mais bizarro que tem, usando tecnologias como Nanite, que coloca milhões de polígonos na sua tela, e Lumen também, que expõe aí iluminação com raios de luz e reflexos e translucidez em toda parte. Cara, o TAA deu conta do recado, tio. Vocês têm que entender que a nova geração, a ideia é, coloca muita coisa na tela. Quando você tem muita coisa na tela, você não tem percepção de decadência visual ou percepção de desarmonização por conta de falta de resolução. As tecnologias de temporais, de machine learning como da DLSS ou algorítmicas como o AMD Fidelity FX resolvem isso muito bem e trazem sim uma qualidade visual aceitável. Comparar, lógico, com o nativo ainda continua sendo nativo, mas ninguém vai conseguir rodar no nativo. Se você quiser rodar 4K nativo, então pula essa geração. Por fim aqui, cara, você tá dando uma olhada em materiais de alta resolução. Nós temos aí, eu acho que uma ênfase muito legal é essa questão da difração, a simulação de uma difração dentro de um material de vidro que nós temos aí. Você pode perceber como tem a difração correta da coisa. Nós temos um conciso sistema de iluminação. A gente coloca até, se você dá uma olhadinha agora em AIDA, você percebe como a Unreal Engine 5 funciona tanto da iluminação global quanto estática. Percebe como essa parte aí avermelhada é a estática, a luz que está em cima da caixa, né? Lá da IBAC, e diferente da iluminação do resto do ambiente, que ela acaba ficando mais roxa. Ou seja, existem duas visualizações aí. Nós temos um sol aí, mesmo que você não consiga olhar porque o jogo é isométrico, ele tem uma candência de luz de sol se proliferando de maneira global. Então, esse sample, por mais que seja pequeno, ele é pesado pra caramba sim, cara. Ele tá com iluminação global, iluminação estática. Nós estamos transacionando 20 raios por pixel de Ray Tracing por software. Sua GPU, se você baixou, tá fazendo isso agora. Transacionando 20 raios por pixel. É isso que tá acontecendo nesse momento. Apesar de ser uma mapinha pequeno, isso daí tá muito acima das expectativas. E quem abrir no modo Ultra vai estar abrindo no modo cinematográfico.
De verdade mesmo. Sua máquina conseguiu abrir no modo Ultra, rodou a 60, que é a meta, ele tá travado a 60. Conseguiu rodar? Tranquilão, filho. Sua máquina tá pronta pra guerra. Sua máquina deu uma peidada em algumas posições, talvez você precise aí dar uma atualizada. Mas, de fato, é importante acrescentar que essas tecnologias não são balela. Ai, não tem diferença com as coisas que já tinha. Balela sua. Isso tem diferença, isso tem muita diferença. Você já viu um jogo isométrico com essa qualidade de refletividade na sua vida? Nunca, não existe. Tá? Então, isso tem muita diferença. A Unreal Engine 5 vai fazer uma diferença, está fazendo uma diferença. E se você é um desenvolvedor indie, ou pensa em ser um desenvolvedor indie, dá uma olhada. Pensa nessa ideia simples e até mesmo boba, de algum sentido, mas a gente poderia implementar aí diversamente um contador, colocar um segundo player, a gente podia incluir mais mapas, propor um desafio, aumentar essa física, fazer com que as estacas reagem, criar um NPC jogável para competir com o single player, tudo isso dentro de um isométrico que é uma caixinha. Não esqueça que desenvolvedores indie têm muita criatividade e é isso que fomenta eles. E agora, não só criatividade, eles têm acesso a tecnologias que fazem a diferença. E essas tecnologias são rodáveis, sim, nos seus equipamentos atuais e futuros. É claro, é óbvio, é lógico. Lembrando do lado do PC, DirectX 12. Roda ou não roda? Roda com DirectX 12, filho. Qual o FPS? Depende do teu hardware. É aí que você tem que olhar as siglas de arquitetura de hardware. Nessa hora que isso fica importante. Para quem é padrinho e membro do canal, vai receber atualizações, porque a gente vai adicionar muitas tecnologias e vai adicionar mais mecânicas nesse joguinho simples e ele vai continuar sendo gratuito. Esse joguinho simples serve como base das nossas análises estatísticas e também para os membros e padrinhos poderem aí agora e no futuro ir aumentando o seu conhecimento e até mesmo aí, se a gente conseguir fazer algo bem divertido, até se divertir no meio do caminho, tá bom? Então, se você quiser aproveitar as atualizações desse pequeno minigame, cola lá no Padrim, a partir de R$1 já tá valendo, ou você pode utilizar também aí, virar um membro do canal. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado do conteúdo e não deixem de baixar, pelo amor de Deus, não só deixem de baixar, como também tem um documento legal lá escrito que tá free, você pode usar em conteúdo. Se você tem algum criador de conteúdo que pensa diferente, peça para ele baixar, ele não precisa fazer um conteúdo, mas só peça para ele mudar. Vamos evoluir um pouquinho essa comunidade de games, vamos colocar o nome entusiasta em letras maiúsculas e não em letras minúsculas com aspas, como muita coisa acontece. Entusiastas de verdade que conhecem tecnologia, vamos experimentar. Não tem jogo ainda 100%, mas a gente está fornecendo exemplo para vocês. 16 versões diferentes. Não tem desculpa para dar uma opinião real, sensata e verdadeira sobre a coisa, como nós fazemos aqui. E aí você também já analisa como é a base das nossas análises aqui. Linha por linha, código por código, testando tudo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, se filia no Padrim, deixa o valeu, deixa um pix, faz qualquer coisa aí que ajude a gente. Eu sou o Gotcose e até a próxima.